Hoje a nossa aula é de quadriláteros. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas figuras que são formadas por 4 lados. E ontem vocês tinham um texto para fazer, uma pesquisa para fazer. Então, eu conto com a ajuda de vocês para a realização da nossa aula hoje. Primeiramente, a gente vai conversar sobre as características dos quadriláteros. Então, eu gostaria de saber quem poderia conversar, quem poderia relatar para mim o que os quadriláteros têm em comum. Quem gostaria de fazer uma entrada sobre os quadriláteros? Pro, fiz alguma coisa. Posso falar aqui? Bom dia, prof. Bom dia, Luíde, tudo bom? Eu Tudo. botei que eles são polígonos com 4 lados e tem 2 diagonais. E que a soma dos ângulos dele é 360. Excelente, excelente. É isso aí. Eles são figuras de 4 lados. Eles têm, todos os quadriláteros têm 2 diagonais e a soma deles dá 360. Mais alguma característica que você, mais alguma, digamos assim, argumento fundamental dos quadriláteros que alguém gostaria de São sempre Prof. fechados. A soma dos ângulos internos é 360. Correto, correto. Então, a prof vai ficar na aula hoje indo e vindo, tá? Vamos pegar essas ideias que vocês trouxeram e vamos buscar justificativa dentro delas aqui para vocês. Vamos lá. Vocês sabem que eu ando craque assim na internet? Mentira, né? Aqui está mais ou menos o que vocês falaram para a professora Sandra. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. As características específicas que a gente pode falar a respeito deles. Lados, ângulos e diagonais. Outra coisa que vocês colocaram, todos os quadriláteros têm 2 diagonais, porque diagonais são linhas que ligam um vértice ao outro, certo? E a soma deles gira 360 graus. Tanto os ângulos internos quanto os ângulos externos. Todos os dois, tá? Então, vamos puxar aqui uma imagem do que a prof falou para vocês. Aqui. Aqui estão os quadriláteros. Quando a gente fala que esses quadriláteros têm 2 diagonais, é porque eu consigo traçar uma linha daqui para cá, uma diagonal, uma linha daqui para cá, outra diagonal. Ó, diagonais são linhas que ligam vértices não consecutivos. Então, tá aqui, ó, 2 diagonais. Aqui no vermelho vai ficar um pouquinho claro, mas dá para ver. Mais 2 diagonais. E aqui a gente consegue traçar mais 2 diagonais. Então, figuras que admitem 2 diagonais. Além disso, todas as figuras, todos os quadriláteros têm. Vamos lá. Os seus vértices, no caso, os vértices são os cantos dele, que são 4 vértices. Automaticamente, eles têm 4 lados e automaticamente eles têm 4 ângulos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Os vértices são indicados por letras maiúsculas no nosso alfabeto. Vou pegar uma figura para exemplificar isso para vocês. No caso aqui, A, B, C e D. Esses seriam os vértices. Os lados seriam AB, BD, DC ou CD, tanto faz, e AC. Os ângulos estão internamente. Os ângulos estão aqui dentro. Claro que no caso do retângulo, o desenho que eu deveria ter feito aqui era um quadrado, que são ângulos de 90 graus. Porém, todas essas figuras têm dentro dela 360 graus. Mesmo que elas não tenham ângulos de 90 graus. Por exemplo, o quadrado e o retângulo tem 4 ângulos de 90. 90 vezes 4, 360. Esse trapézio e esse losango não tem ângulos de 90. São ângulos agudos e ângulos obtusos. Mas se eu somar, essas 4 medidas aqui dentro dá 360 graus.
Então, vamos limpar isso aqui. Então, essas são as principais características dos quadriláteros. Então, quando eu pensar em quadriláteros, eu tenho que pensar figuras que têm 4 lados, figuras que têm 4 vértices, 4 ângulos, sempre vão ter 2 diagonais e a soma dos seus ângulos são 360. Diferente do que a gente estava trabalhando antes com os triângulos. Porque nos triângulos, as somas dos seus ângulos eram 180. Beleza? Fechamos a primeira etapa, que é definir um quadrilátero. Agora a gente vai para a próxima etapa. Quais são os tipos de quadriláteros desses? Vamos lá. Quem pesquisou aí os tipos de quadriláteros? Nomes. Paralelogramo, retângulo, losango, quadrado e trapézio. Paralelogramo, losango, retângulo, quadrado e trapézio. Nós temos 5 tipos de quadriláteros. Triângulos nós tínhamos 3, que eram o isósceles, o escaleno e o equilátero. Porém, os quadriláteros, eles têm 5 tipos, e esses 5 tipos, que eu posso até definir que são 6, são divididos em grupos. Por que, professora Sandra, que eu posso dizer que 6, se a senhora falou 5 nomes? Eu tenho 5 bem definidos, que é o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio. E eu tenho os não definidos, que são os quadriláteros irregulares que a gente fala, que são somente figuras formadas por 4 lados. Tem uma definição lógica de forma. Dentro desses grupos de quadriláteros, quem pesquisou viu que eles formam em subgrupos. Quais são os 2 principais grupos dos quadriláteros? Tem um ali que ele fica fora daquele grande grupo. Vamos ver se vocês conseguem lembrar quem era. Se alguém conseguiu perceber isso. Quais são os quadriláteros mais diferenciados desses 5 que a gente conversou? Alguém chuta aí um palpite? Trapézio? Trapézio, muito bem. Esse Luiz que está falando aqui é o Luiz Cláudio? É. Parabéns, Luiz. Parabéns. Muito bem, Luiz. Você realmente fez a pesquisa e observou bem o que você fez. Os trapézios é um grupo diferenciado dos quadriláteros. Vamos lá agora para entender por que isso acontece. Vamos voltar lá para a tela da professora Sandra. Deixa eu buscar outra imagem. Nessa imagem aqui, a gente tem a classificação dos quadriláteros. Eu roubei do professor Eliseu, agora que eu vi que eu não apaguei o nome dele, tá? Mas é eu que estou usando. Então, vamos lá. Classificação dos quadriláteros são paralelogramos, trapézios e outros. Por que eles são diferenciados? Vou dar a dica para vocês nunca mais esquecerem. É classificado de paralelogramo todos os quadriláteros que têm 2 lados opostos paralelos. 2 lados opostos. Peraí que isso vai ficar muito grande aqui. 2 lados opostos. Eu vou botar o símbolo de paralelos, que é isso aqui, ó. Só deixa para eu achar no computador. Eu não tô achando, então acho que eu tenho que escrever. Ô, Jesus, tá aqui. Vou botar assim, ó. Esse é o símbolo de paralelos, tá? A professora vai botar aqui, porque senão vai ficar em cima das palavras. Figuras que têm 2 lados opostos paralelos são paralelogramos. O que quer dizer isso? Assim e assim ser paralelo. Na horizontal, na vertical, na horizontal, na vertical ou na diagonal. Paralelos são linhas que não se cruzam. Os trapézios, eles não têm 2 lados opostos paralelos. Os trapézios são quadriláteros diferentes porque eles têm um lado paralelo, apenas um lado paralelo. E os outros são aqueles trapézios que não têm
lados paralelos. Não tem lados paralelos. Tá? Por isso que os quadriláteros acabam se dividindo em 3 grupos diferenciados. Vamos pegar o exemplo, por que esses aqui são 2 lados opostos paralelos? O retângulo. O retângulo tem os 2 lados na horizontal, na vertical e os 2 lados na horizontal. O quadrado é a mesma coisa. O losango tem lados paralelos na diagonal. Elas não se cruzam as diagonais. Já os trapézios, eles só têm as bases que não se cruzam. As linhas laterais, elas são inclinadas, então elas se encontram em algum ponto se elas tiverem continuidade. Então, quando a gente fala em quadriláteros, vocês têm que pensar em 3 grupos. Os grupos dos paralelogramos, os grupos dos trapézios e os grupos sem classificação, que são aqueles quadriláteros todos irregulares, onde as bases não são horizontais. Tá? Esses seriam os nossos grupos. Agora, dentro desses grupos, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada figura, e daí dentro de cada figura a gente vai dar as características dela. Vamos primeiro, eu vou falar dela em geral, depois a gente vai lá para as imagens. Quem quer passar para mim as características do retângulo? Quando eu falo em retângulo, o que vem na sua cabeça? Como ele é formado? Oxe, ninguém sabe o que é um retângulo? Fiquei decepcionada. Retângulo é uma figura formada por 2 bases maiores e 2 bases menores, tanto faz a posição. Seus lados opostos têm a mesma medida, mas são um maior e um menor. E seus ângulos internos têm quantos graus? Quantos graus tem o ângulo de 90. 90 graus? Em todos os 4 lados. Em todos os 4 lados. E por que o retângulo é diferente do quadrado? Se os lados opostos são paralelos. Porque... Bom dia. Bom dia. Por que, Gui? O que faz um retângulo ser diferente de um quadrado? O tamanho dos Isso aí, lados? o tamanho dos lados. O retângulo e o quadrado são paralelogramos, porque tem 2 lados opostos paralelos. Eles são super iguais nos seus ângulos, porque os 2 têm 90 graus. Porém, eles são diferentes na medida dos seus lados. O quadrado tem os lados opostos paralelos e iguais. E o retângulo tem os lados opostos paralelos, mas eles são iguais 2 a 2. 2 a 2. Esses 2 lados têm a mesma medida e esses 2 lados têm a mesma medida. Outro exemplo de paralelogramo seria o losango. O losango, ele tem uma característica de cada um. Olha só, o losango tem uma característica do quadrado. O que o losango traz do quadrado de característica? Todos os lados do mesmo tamanho. Todos os lados do mesmo tamanho. Mas por que ele não é um quadrado? Porque ele não é considerado quadrado por conta do formato dele. E o Não que é? mostra no formato dele que ele não é quadrado? Eu sempre tenho que pensar duas Os coisas. ângulos. Os ângulos, muito bem, Gui. Quando eu penso nas figuras, eu tenho que pensar em ângulos e lados. Os ângulos de um losango não têm 90 graus. Os ângulos de um losango são 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Ou seja, 2 maiores que 90 e 2 menores que 90. Eu brinco com vocês, às vezes lá na sala de aula, que o losango ele é um quadrado que ganhou um tapinha. 90 graus. Inclinou esses lados, fez a inclinação dos lados, passaram a ser ângulos agudos e obtusos. O paralelogramo, lembra que forma geométrica? Quadrado ou retângulo? Retângulo. Retângulo. O paralelogramo tem a característica do retângulo, porque ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Porém, ele tem os ângulos do losango,
2 agudos e 2 obtusos. Quando a gente fala em quadriláteros, a gente tem que ter bem claro em mente essas diferenças. Então, vamos tentar puxar essas diferenças através de imagens. Vamos lá. Essa daqui, desculpa. Aqui estão os nossos paralelogramos. Quando eu falo em paralelogramos, eu penso nessas 4 imagens. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, principalmente pode verdadeiro e falso. Todo losango é paralelogramo. Todo retângulo é paralelogramo. Todo quadrado é paralelogramo. Quando eu classifico essas figuras... A gente classifica ele por causa dos ângulos e por causa da quantidade de lados. Muito bem. Essas figuras são paralelogramos. Certo? São tipos de paralelogramos. Por quê? Agora eu vou mostrar através de imagem o que eu falei para vocês de lados opostos paralelos. Vamos puxar uma cor que não está ali. Vou puxar esse verde. Olha só, lados opostos, 2 lados opostos paralelos. Aqui e aqui eles são paralelos. Desculpa, saiu torto, mas deixa eu arrumar. Não gosto de coisa mal feita. Aqui e aqui eles são paralelos, ó. Aqui e aqui eles são paralelos. Aqui e aqui... Opa! Aqui ele é paralelo e aqui ele é paralelo. Doutora Sandra, o losango. Vamos lá, o losango é um paralelo na diagonal, ó. Esse é paralelo desse. Só que eu falei que paralelogramos são figuras que têm 2 lados opostos paralelos. Então, vamos para o outro lado. O outro lado, eu vou fazer com esse vermelho aqui. Olha lá. Esse é paralelo com esse. Não nessa retura aí que a professora Sandra fez, né? Vou colocar aqui, ó. Esse é paralelo com esse. Esse é paralelo desse. Esse é paralelo desse. Desculpa que tá torto. Tá fora da... Deixa eu arrumar isso aqui. Esse é paralelo desse, certo? E esse é paralelo com esse. Já está dizendo, ó, paralelo. Por isso, paralelogramos. A palavra paralelogramo vem de lados paralelos. Então, ó, olha o que fala ali dos paralelogramos. São quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. E de mesma medida. O tamanho da parte de cima é a mesma que da parte de baixo. De cima é igual de baixo, de cima é igual de baixo, desse lado é igual a esse lado. Essas laterais têm o mesmo tamanho, essas laterais têm o mesmo tamanho, a altura é o mesmo tamanho, a altura é o mesmo tamanho. Por isso que eu falei para vocês que existe aquela figura que não é paralelogramo nem trapézio, porque elas podem até ter lados paralelos, mas elas não têm o quê? Medidas iguais, olha aqui, ó. Esses são os outros quadriláteros, porque as medidas delas não são iguais. Certo? Então, ó, primeira característica dos paralelogramos. Ser lados opostos, paralelos e com a mesma medida. Agora, por que eu tenho 4 tipos de paralelogramos? A dica está na segunda palavrinha aqui, ó. Na primeira, desculpa. Porque elas têm ângulos diferentes. Porque elas têm medidas de lados diferentes. Então, ó, o que você tem que saber bem claro com relação a cada figura? A característica do seu lado e a característica dos seus ângulos. No paralelogramo, os ângulos e os lados opostos são iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se aqui em cima fosse 3, fosse 5, aqui embaixo também seria 5. Se desse lado aqui fosse 3, desse lado de cá também seria 3. Porque os lados opostos são de mesma medida. Com relação aos ângulos, no losango a gente tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Ou seja, esse ângulo é um agudo que é igual a esse ângulo. Ó, ângulos
opostos. Então, quer dizer que esse aqui é igual. Oposto que está do lado contrário. E quer dizer que esse daqui com esse daqui é igual. Dois ângulos maiores que 90 e dois ângulos menores que 90. Porém, de mesmo tamanho quando eles são opostos. Essas são as características do meu paralelogramo. O que faz ele diferente do retângulo? O que faz ele diferente do retângulo é a medida dos ângulos. Porque se vocês olharem, ele tem tamanhos maiores aqui, ou menores, tanto faz, mas a linha de cima e de baixo é igual e as alturas são iguais. Certo? Mas ele não é igual a ele, porque aqui no retângulo eu vou usar a mesma coisa que eu usei antes. 5 em cima, 5 embaixo. Vamos supor que eu tenha 3 de um lado e 3 do outro lado. Ah, ele está com as mesmas medidas do paralelogramo, mas por que ele é retângulo? Porque no retângulo, a característica fundamental é essa daqui, ó. 4 ângulos retos. 4 ângulos de 90 graus. E aqui eu não tenho ângulos de 90 graus. Eu tenho ângulos opostos com a mesma medida, sendo duas agudas e duas obtusas, ou seja, duas maior que 90 e duas menor que 90. Aí você pega e puxa desse para esse. Professora Sandra, mas olha só, o quadrado e o retângulo têm 4 ângulos retos. Eles são iguais nos ângulos, mas o que faz eles terem nomes diferentes? Aí são as medidas dos lados. Por que são as medidas do lado? Porque essa figura aqui, se ela tiver 3 aqui, ela vai ter 3 lá do outro lado, ela vai ter 3 lá em cima e ela vai ter 3 aqui embaixo. Isso faz ele ser diferente do retângulo. Ele pode ter lados iguais, porém ele vai ter medidas. Aliás, eles podem ter ângulos iguais, mas porém eles vão ter medidas diferentes de lado. Voltou? Eles têm ângulos iguais e lados iguais. Diferente do retângulo, que os lados são diferentes. Aí você pega e puxa para cá, ó. Mas o losango e o quadrado, professora, tem essa característica aqui igual, ó. Os seus 4 lados são iguais. Foi a mesma coisa que falou aqui, ó. Mas por que um losango não é um quadrado? Porque um losango tem ângulos agudos e obtusos igual ao paralelogramo. Quando você pensar nessas figuras, nesses quadriláteros paralelogramos, você tem que ter bem em mente essas situações aqui. Por quê? Porque o exercício, ele vai te dar uma equação para descobrir a medida do lado. Então, você tem que saber que esses dois lados são iguais. Ele vai te dar uma equação para descobrir a medida do ângulo. Então, tu tem que saber que esses dois ângulos aqui são iguais. Ou que a soma dos dois de cima dá 180. Ah, professora, como assim 180? Os 4 lados não dá 360? Ah, os 4 lados dá 360. Mas se eu pegar essa figura e parti-la no meio, o que ela forma? Um triângulo. Então, a soma dos dois de cima dá 180. É muito mais fácil eu trabalhar com 2 medidas do que 4. Todo quadrilátero, a metade dele é 180. Porque eles lembram um triângulo. Individualmente, cada figura, a gente consegue buscar as características dela. Olha só. Paralelogramo. Aqui está mostrando para vocês as características dele quando você for montar uma equação. As duas bases têm a mesma medida. Se eu colocasse aqui 2x mais 8, aqui 4x mais 6, para mim descobrir a medida do x, eu só fazer esse lado igual a esse. E as duas laterais têm a mesma medida. Ângulos opostos são congruentes. Então, vamos tacar um valor de ângulo aqui. Olha só o que eu vou fazer para vocês. Com uma medida de ângulo, eu consigo descobrir todas. Se eu disser que esse x mede 30 graus, onde mais mede 30 graus? Aonde, galera? Esse mede 30. Quem mais mede 30? O B, pô. Aqui no ângulo B, que também é um x.
Como é que eu faço para descobrir o ângulo Y agora? Aí eu não sei. Não sabe? Imagina esses dois ângulos juntos, quanto que eles vão somar? Se eles são metade da figura. Vai lá, Vitor. Perde o medo e fala. Sei lá. Ó, esses dois... Imagina, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu só tô vendo metade da figura. Esses dois ângulos juntos vão somar que medida se eu encostar ele lá em cima? Vamos encostar ele lá em cima? Vamos encostar ele lá em cima. Tá aqui ele, ó. Lindo do jeito que eu desenhei, mas ele tá ali. Ele tá aqui, ó, gente, ó. Se ele tá lá em cima, quanto é essa medida? Ah, é 60? Não. Essa medida geral aqui é quanto? Ah, 180. Muito bem, 180. Se eu já tenho 30, 180, é isso. 180 é os dois juntos. Calma aí. Hã? 180 é os dois juntos. Eu quero saber só quanto que é o Y. Ah, Quem ajuda? Quanto é aqui? Que conta que eu faço, galera? Que conta que eu faço? Não sei. Vocês acabaram de estudar os triângulos. Que conta que eu faço? soma. Galera do 8º ano. O 30 mais o Y junto é 180 graus. Quanto que é o Y? 150? Muito bem, Eduarda. O Y é 150. Porque os dois juntos tem que dar 180. É só fazer 180 menos 30. Ó, e esse outro Y também vale 150. Tá aí a figura. Por isso que ele fala que os ângulos opostos são congruentes. Esse é igual a esse é igual a esse. Se eu souber um ângulo, para descobrir o outro é só fazer menos 180. Se vocês tivessem observado a minha tela, olha aqui o que tem na tela. Olha aqui o que tem na tela. Ah, X mais Y é igual a 180. Se o X é 30, para chegar no 180 falta 150. Galera, essas características é fundamental para mim trabalhar com essas imagens. Por quê? O exercício vai te dar um valor e você vai descobrir os outros. Só que você tem que saber que no paralelograma, lados opostos são iguais e lados consecutivos medem 180. Aí é só fazer 180 menos 30. Nesse caso aqui, né? Posso passar para a próxima figura? Próxima figura, então. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadrado. O quadrado é a coisa mais fácil que existe. Ele nunca vai pedir para você qual a medida do ângulo. Porque sempre vai ter 90 graus. Certo? O máximo que ele vai fazer para ti é te dar a medida de um lado. E automaticamente todos os lados serão do mesmo tamanho. Dificilmente os exercícios vai usar o quadrado. Por quê? Porque o quadrado tem todos os ângulos e todos os lados da mesma medida. Se eu der um, eu vou dar o outro. O que ele pode fazer é te dar uma equação. Ele pode botar aqui, ó, 2x, aqui 8x mais 3, aqui 4x mais 12, aqui 3x mais 20, e pedir para você descobrir o valor do x. Aí você vai fazer igual você fazia com os triângulos. Esse mais esse mais esse mais esse é igual a quanto agora? Se ele é um quadrilátero, é igual a quantos graus a soma dos ângulos internos? Vamos lá, galera, me ajudem? 360? Muito obrigado, Luiz. 360. Eles vão dar um quadrilátero para vocês.
se eles derem um ângulo aqui para vocês, não vai resolver de nada. Porque vocês já sabem que esse ângulo aqui é 90 graus. Correto? O que eles vão fazer? Eles vão dar equação. Eles vão botar assim, ó. Vou botar para vocês aqui, ó. 2x desse lado. Aí desse lado aqui eles vão colocar para vocês, por exemplo, 3x menos 8. Aí naquele lado lá em cima, por exemplo, eles colocam 5x mais 2. Estou dando um exemplo, tá? E aqui embaixo eles vão colocar x mais 20. A pergunta vai ser qual o valor de x? É dessa forma que eles vão conseguir trabalhar com vocês nessa situação. Porque eu já sei que o valor do ângulo é 90, mas e o valor do x? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2x mais 5x mais 2 mais 3x menos 8 mais x mais 20. Como ele é um quadrilátero, agora é 360. Se fosse um triângulo, era 180. O que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Aqui eu fiquei com 7, mais 3 dá 10, mais 1 dá 11x. 11x é igual a 360, menos 2, mais 8, menos 20. Estou dando um exemplo aí, resolvendo uma conta que eu inventei de cabeça. Talvez nem vai dar um valor exato, tá? Aí aqui eu fico devendo 22, paguei 8. De 22 eu pago 8. Sobram 16, é isso? Deu branco na minha cabeça aqui. Ajudem a prof. Então eu vou fazer aquela conta ali, ó. 22 paga 8, sobram 14, desculpa. E 360 tira 14, me sobram 346. Na verdade, esse valor eu deveria dividir por 11. E possivelmente não vai dar um valor exato, porque a professora Sandra inventou essa conta de cabeça. Na verdade, deu uma dízima, deu 21,45, tá? Mas eu estou dando um exemplo que lá no exercício estaria um valor exato. Nunca no quadrilátero ele vai trabalhar com vocês uma medida que exata, porque ele já é exato. Isso vai acontecer também no retângulo, ó. Quando eu pegar um retângulo, que são paralelogramas que tem 4 ângulos de 90 graus, a única diferença do retângulo é que os lados horizontais são iguais, os lados verticais são iguais. Isso aqui também poderia estar desenhado, galera, dessa maneira aqui, ó. Eu poderia ter a altura maior que a base, ou eu posso ter a base maior que a altura. Mas as bases sempre serão iguais e as alturas sempre serão iguais. O que ele pode fazer aqui? Ele pode fazer aqui uma equação. 2x mais 40. E desse lado aqui, por exemplo, 4x mais 10. Determine o valor do x. Ou determine o tamanho do lado. Se são figuras iguais, 4x mais 10 é igual a 2x mais 40, não é isso? Letra para um lado, número pro outro. Aí eu vou ter 40 tirar 10. Do lado de lá eu fiquei com 2x. E do lado de cá eu fiquei com 30. Automaticamente o x vale 15. Se o x vale 15, quanto que vale o lado? 4 vezes 15 é 60, mais 10, 70. Essa medida tem 70 centímetros de lado. Por isso que é importante eu conhecer as características das figuras. Tá? Por quê? As características das figuras vão definir que tipo de equação eu vou resolver.